Olá pessoal, tudo bom? Vamos lá para mais uma aula de Umbanda. Na aula de hoje eu vou falar sobre guias. E quando a gente fala de guias, a gente tem dois significados para essa palavra. Então, tanto o colar quanto entidades. Vamos começar a falar sobre entidades, né? Então, o que a gente pode chamar de guias. Dentro da Umbanda, nós vamos ter aí algumas vertentes que colocam algumas hierarquias de entidades. Então, nós temos as entidades de trabalho, nós temos os mentores, e nós temos os guias de Umbanda, as entidades de lei, guias de lei. Então, para algumas casas, temos significados diferentes para cada uma dessas. Lá na nossa casa, então no meu entendimento, eu coloco os nossos guias, os nossos mentores e as entidades de trabalho, tudo junto, né? Eu não faço muita distinção quanto a isso, até porque eu vejo mais como uma diferença de você identificar, né? Então representar, né, os seus mentores espirituais, sua família espiritual, e aí com termos diferentes. Então na Umbanda normalmente a nossa família espiritual nós chamamos que são todos aqueles espíritos, né, que nos orientam, que nos protegem, que estão ali com a gente o tempo todo, nós chamamos de entidades. E se você for para uma filosofia mais espírita, né, eles vão falar sobre guias e mentores. Mas é tudo a mesma coisa. Tá? Porém, eu estou deixando aqui bem claro que em algumas tradições, em algumas casas, existe sim uma diferença, né? Então, como se fossem graus diferentes, né? Vão colocar aí o seu guia como se fosse o seu mentor principal, né? Então, é aquele que te orienta. Em alguns lugares colocam até como as entidades, como entidade de cabeça, entidade de frente, né? Que seria também os que estão mais próximos de você, que estão mais próximos, né, da sua missão espiritual, são os que entram mais em contato, os que você tem mais facilidade. Eu não vejo assim, tá? Então, na minha casa, né, então lá no nosso centro, eu coloco entidades, as nossas entidades, todas elas, né? Então, de direita, de esquerda, são os nossos mentores, são os nossos guias. Então, eles nos amparam, eles nos direcionam, eles nos orientam, né? Não estão ao acaso, né? Existe uma afinidade de missão, existe uma afinidade energética, uma afinidade mental, emocional, tá? Então, não é ao acaso que essas entidades, né, estão com a gente, fazem parte da nossa missão aí dentro da Umbanda. Todos nós temos, né? Então, independente da sua religião, né? Independente do que você entende de espiritualidade, todos nós temos a nossa família espiritual. E aí a nossa família espiritual, né, dentro da Umbanda, né, os nossos mentores dentro da Umbanda, eles vão se adequar aos arquétipos da Umbanda, né? Então, cada um dos espíritos que nos acompanham vão se afinizar com uma linha de trabalho de Umbanda e automaticamente eles se colocam naquele posto, né? E eles passam a se apresentar daquela maneira. Se eu não fosse um bandista, os meus mentores seriam outros? Não, não que eles seriam outros. Os espíritos que me acompanham continuariam sendo os mesmos, mas pode ser que houvesse algumas adaptações de arquétipo, de como se apresentam, como se comunicam, como se manifestam. E aí a gente faz até um link com um vídeo que eu postei aqui no curso de mediunidade, para quem não viu, depois eu coloco aí o link. É, falei justamente onde você pode desenvolver a sua mediunidade. Então, dependendo aonde você desenvolve a sua mediunidade, os seus mentores, os seus guias, as suas entidades se apresentarão de forma diferente. Isso acontece bastante quando a gente tem, né, aquela transição de adeptos de kardecismo, né, do espiritismo, né, espiritismo kardecista, que vem lá do espiritismo e passa a frequentar e a desenvolver na Umbanda. A gente tem às vezes essa questão, né? Então, do mentor, numa filosofia ele se apresentava de uma maneira,
e na Umbanda ele passa a se apresentar de outra. Nós temos vários relatos quanto a isso. Né? Nós temos muitos livros, né? Muitas passagens de muitos livros que falam sobre isso. Né? Então, pretos velhos que na Umbanda se apresentam como pretos velhos, e lá numa reunião espírita ele pode se apresentar como um médico, como um pintor, como um escritor. Né? E, então, assim, há essa variação. Existe uma adaptação muito rápida, né? Muito forte dentro da espiritualidade. Eles são muito adaptáveis. Né? Até porque para eles o que importa é eles se comunicarem. Como, a forma como eles se comunicarão, não importa para eles. Né? O que vai importar bastante é o conteúdo, né? O conteúdo do que é passado e é realmente o objetivo. Então o objetivo é trazer uma melhora, é trazer uma orientação, né? Então é deixarmos, né, com mais sabedoria, né, mais reflexivos, com mais força, né, mais felizes, mais em paz. E é justamente essa daí a grande questão para eles. Tá? Então, quando a gente fala de guia, a palavra guia pode estar se referindo tanto à entidade, né? Então, o espírito que se manifesta, um espírito que se comunica, nós chamamos de guias, né? Ou pode ser aí os colares, né? Que daí eu tô usando aqui os meus. Então, explicado aí, né, sobre os guias de quanto à entidade, né? Vamos falar então agora sobre guia quanto a colar. A gente traz, né, então esse uso ritualístico é muito antigo, né? Então nós temos aí filosofias das mais antigas que se utilizavam, né, então de amuletos e de adornos religiosos, e tanto da raça negra quanto da raça vermelha, né? Então quando a gente vai lá para o xamanismo, todos eles têm, né, em todas as vertentes, tem o uso, né, aí de colares. Quando a gente vai para a raça vermelha, todas as tradições, né, indígenas se utilizam de colares. Quando a gente vai para as tradições africanas, também, na sua totalidade ali, eles se utilizam de colares, e esses colares têm duas funções. Então, eles são tanto utilizados de forma decorativa, né, como adorno mesmo, mas em todas as filosofias tem sempre um ou outro com referências religiosas. Tá? Então a gente sempre vai ter aí o uso de colar, né, nos rituais, né? Então de forma religiosa. Então não, ele sai de ser adorno e passa a trazer uma representação aí de fé. Se a gente for parar para pensar, né, a gente aqui, né, então quando a Umbanda ela surge, nós temos, né, então, com certeza, uma influência muito forte dos negros, né, que estavam habituados, né, a ter os seus colares, e aí aqui, né, no Brasil eles se adaptam, né, então as sementes, né, que aqui são encontradas, e aí essas sementes trazem energia da natureza. Automaticamente eles, dependendo do formato, dependendo da cor dessa semente, eles já faziam correlação com as suas divindades, com os seus orixás. A gente tem, dentro das tradições indígenas, que eles também sempre se utilizaram bastante das sementes, e eles eram mais conhecedores até da parte magística, né, então das plantas e dessas sementes todas. Então, com certeza também, dentro dos rituais indígenas, nós temos o uso, né, dos colares, das guias, dentro da Umbanda, também fazendo referência ou, né, a toda a questão energética, né, da planta, né, utilizada ali no colar, quanto à questão de cores. E aí aqui é onde a gente pega aí o gancho para a representação dentro da Umbanda. Dentro da Umbanda, nós vamos ter a utilização das guias, né, dos colares, como se fosse ou para raio, né, então de absorver essas energias, ou também irradiar essas energias. Então ele tem essa dupla função. Tá? Então quando a gente coloca uma guia, né, então a gente coloca um colar, né, ritualístico da Umbanda,
ele vai ter aí uma representação, né? Então não é ao acaso também. O que vai alterar bastante é de casa para casa. Guias, às vezes a mesma guia vai trazer um significado e um uso completamente diferente. Então nós vamos ter, né, na nossa casa, por exemplo, a gente tem uma guia, né, então, né, com as miçangas, né, que a gente chama as miçanguinhas, representando cada um dos orixás. Então nós temos ali 14 orixás, né, dentro das 7 linhas da Umbanda, e aí nós temos uma guia para cada um desses orixás. Nós vamos ter também guias representativas para as entidades de trabalho, né? Então nós teríamos uma guia para os marinheiros, uma guia para os baianos, uma guia, né, um colar para os boiadeiros, para os pretos velhos, para os caboclos, para as crianças, para os exus e por aí vai. Então, na nossa casa, né? Então vamos voltar. A gente tem a guia de Oxalá, que a gente utiliza então bolinhas brancas ou transparentes, e ela vai trazer a energia de Oxalá. Ou seja, ao colocarmos, né, aquele colar, a gente cria um campo de proteção, né, e uma conexão com as vibrações de Oxalá. Então, naquele momento, aquela guia, ela emana energias de fé, né, energias de Oxalá, energias cristalinas e cristalizadoras, né, então ela vai repercutir pelo ambiente, pelo campo, né, primeiro da pessoa, depois pelo ambiente. A gente tem a de Oiá, que é o contrário, ela é fumê, ou um acinzentado, uma pedrinha de cristal, fumê, então seria totalmente o inverso. Ela vai fazer qual é o papel? Absorver os excessos das energias de fé, trazendo aí mais regras, trazendo mais firmeza, né? Então a questão de nossas fé, né? De nossa fé e de nossa religiosidade, tá? Então na prática da religião. A gente tem a de Oxum, que nós podemos usar tanto o azul escuro, fazendo aí um paralelo com o manto de Nossa Senhora Aparecida, é a mesma cor, né? Então traz essa representação quando há o sincretismo com Nossa Senhora da Aparecida. Quando não tem o sincretismo de Oxum, da nossa mãe Oxum, com Nossa Senhora da Aparecida, pode ser utilizado o dourado, por causa do mineral, né? Ela representa, né, o mineral, né? O elemento que ela trabalha é o mineral, e aí o mais rebuscado deles é considerado aí o ouro, mais, né, que traz um requinte maior. E se não for essa cor, em alguns lugares também utilizam o rosa, porque dentro da cromoterapia, o rosa representaria aí o equilíbrio das emoções, né? Então não é nem emoção de mais, nem emoção de menos, está ali na faixa do meio, né? Então neutraliza as nossas emoções, que é o campo de atuação de nossa mãe Oxum. Oxumaré, né, que faz par aí com Oxum, nós utilizaríamos ou a... Eu não tenho todas as guias, tá, aqui comigo. Seria um azul celeste, que é o azul céu, né, que eu falo para o pessoal não perder, né, não se perder. A gente vai ter o azul escuro, né, bem escurão, e vamos ter o azul bem clarinho. Os azuis que ficam no meio, normalmente a gente utiliza para o chumaré. Se nós não usamos esse azul, que é a cor que nós podemos utilizar, são as 7 cores do arco-íris. Em alguns lugares falam que você tem que colocar 7 cores, se tiver 7 cores, pronto, já está sendo para o chumaré. Mas quando você só coloca 7 cores, pode fazer aí meio que uma confusão com os ciganos, que os ciganos também gostam de guias coloridas. Então, acho que para marcar melhor, né, então que a guia é de Oxumaré, seria legal utilizar as 7 cores do arco-íris. E que também não são cores aleatórias, não é aquela guia das 7 linhas da Umbanda. Não, são as 7 cores do arco-íris. E aí a gente tem então o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o índigo e o violeta, tá? E aí essas 7 cores juntas, né, então numa mesma guia, no mesmo colar, representaria aí esse amparo e essa proteção de Oxumaré, que ele vai absorver os excessos emocionais, ele vai diluir os sentimentos negativados, vai trazer um desapego, né, da gente, tanto os positivos quanto os negativos. A gente vai ficar mais neutro nas nossas relações e no nosso campo emocional. Ele traz bastante alegria, até quando é das 7 cores, né, propriamente já representa
né, essa mistura de vibrações, a gente já fica mais feliz, mais contente mesmo. Depois a gente tem de Oxóssi, que é o verde, né, representação máxima das matas, né? Então a gente tem aí a guia verde representando, né, o nosso pai Oxóssi, o senhor do vegetal, que vai expandir as nossas energias, trazendo um contato bem profundo com as ervas, com a natureza. Temos aí o par de Oxós, que é o Obá. Para Obá, ou a gente utiliza a cor magenta, que eu também não vou ter aqui. A magenta é a cabecinha do fósforo. Sabe aquele, um pink, né, um rosa choque, é magenta. Se não tiver um magenta, pode ser a mistura de duas cores, que é o verde e o marrom. E aí por que o verde e o marrom? Porque traz, né, nessas cores o significado da vibração de Obá, que ela traz concentração. Então a gente estaria a força de Oxóssi, a força da mata, né, se expandindo, mas ao mesmo tempo a gente tem a força da terra ou a força do tronco e das raízes que firmam, que focam, que concentram. Então a gente pode utilizar essa guia. Então automaticamente tem a questão psicológica, né? Então o nosso mental, ao ver essa guia, a gente deixa lá no subconsciente esse conhecimento e automaticamente já ativa toda essa movimentação. Depois a gente tem Xangô. Xangô ele é representado na nossa casa pela cor marrom. Eu tenho esse daqui, que alguns chamam de Brajá, que são as guias mais largas, mais grossas. Essa daqui então é de Xangô. Então as guias são marrom, trazendo uma firmeza. É uma cor neutra, né? Então o marrom, né? Tanto terra, né? Uma coisa firme, né? Mas assim, se a gente for para cromoterapia, traz muita simbologia de ser uma cor neutra, de que traga equilíbrio. Tem também como a gente fazer um paralelo com a imagem do sincretismo, que é São Jerônimo. E São Jerônimo está vestido ali de marrom, né? Então também tem esse paralelo por causa da cor. Depois nós temos Egunitá, ou Oroiná, que é a Senhora do Fogo Divino da Purificação, a padroeira dos ciganos. Representação máxima é a fogueira. E aí a cor dela é o laranja, uma cor cítrica, uma cor forte, né? Então uma cor que traz tanto uma intensidade, né, de movimentação, né, porque é uma cor quente, então ela movimenta, né, então as moléculas, as células movimentam as energias e ao mesmo tempo vai trazendo aí um poder, uma capacidade de purificar, né, que tem a questão do ácido, né, então do cítrico, né, que ele mata os germes, as bactérias e tudo mais. Então por isso a gente utiliza a cor laranja. Depois a gente tem Ogum, que na nossa casa é representado pelo vermelho. Ele traz a questão de movimento, né? Então o vermelho vai trazer movimento, vai trazer ação, né? E tem aí a representação da lei, né? Muita gente associa com o sangue das batalhas e tudo mais, o vermelho, né? Trazendo essa, que a gente fala, essa coisa mais sanguínea, né? Essa coisa mais animalesca, né? Então de proteção, de guerrear e tal, né? Mas também a gente pode fazer um paralelo, tanto na cromoterapia, que o vermelho realmente ele ativa, né, então as nossas células, né, as moléculas, as partículas energéticas, como também a gente faz um paralelo quando a gente faz associação com o sincretismo de São Jorge, a capa dele vermelha, das cruzadas e tudo mais, a cruz, né, ali vermelha. Algumas pessoas fazem essa associação, tá? Depois a gente tem Nhansan. Na nossa casa ele é representado pelo amarelo, em muitas casas é representado pelo vermelho, tá? Mas na nossa casa a representação dela é o amarelo. E é um amarelo diferente lá de Oxum, quando está representando o ouro. Então para Oxum a gente deixa aquele amarelo mais dourado, amarelão, e o amarelo mais claro, o amarelo mais pastel, em guias ou em velas, a gente utiliza para Yansan. E aí essa cor, ao colocarmos essa guia, ela vai trazer então um direcionamento de energias, né? Enquanto algum ele movimenta, né, todas as energias, é Yansan que direciona, tipo, vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá e tal, né? Que a gente fala que ela tem essa energia espiralada, então ela joga as coisas para todos os lados. Ela afasta a negatividade, afasta as energias negativas. Então ajuda bastante quando você tá aí quando você coloca a guia de Yansan, o que acontece? O seu corpo passa a processar esses movimentos. Então ele expande justamente esse movimento, tá?
E aí a gente depois tem Obaluayê. Obaluayê que a cor é o violeta, mas como violeta, lilás e roxo são cores que se misturam e as pessoas se perdem muito nessas cores, então normalmente a gente tem outra representação para ele em guia, que seria o preto e o branco. Então uma guia feita de preto e branco, daqui ó, ela traz a representação de Obaluayê, que é cores, essas duas cores também são bastante utilizadas pelos pretos velhos. E aí também é interessante, porque Obaluayê e Nanã, eles sustentam, né, então são dois orixás que sustentam a linha de trabalho dos pretos velhos e das pretas velhas. Né? Algumas pessoas fazem uma referência como se fosse todos os pretos velhos representam o Obaluayê, todas as pretas velhas representariam aí a força de Nanã. Mas todos eles, tanto os pretos velhos quanto os pretas velhos, se utilizam bastante da cor branca e preta. E a gente pode fazer aqui umas relações bem interessantes. O Baluaê, ele é o senhor das passagens, das transformações. E aí a gente tem as passagens, as transformações totais aqui. Então, que é o branco, que é a sua totalidade, e o preto, a ausência de tudo. Né? Então a gente passa, né, então da luz para a escuridão, da escuridão para a luz, né? Então a gente faz essa passagem. Ou também é uma questão de transformação, né? Então a gente vai do grau mais escuro, né, do grau mais denso até o grau mais sutil. Depois a gente tem Nanã, e aí Nanã, dentro da nossa casa, a gente coloca todas as cores, uva, lilás, violeta, roxo, vai tudo para Nanã. Eu tenho aqui uma que é bem velhinha. Essa aqui é uma das minhas mais antigas. Não sei nem se dá pra ver que é violeta. Deixa eu ver, ó. Ele é um violeta bem clarinho. Bem clarinho, bem clarinho. Um vinho, né? Quase um vinho, um uva. E a gente coloca aí pra naná. O que que ele vai fazer? Né? Enquanto a de Oboluaê vai transmutar, né, as nossas energias, a gente vai ter a Inanã que vai decantar os nossos campos. Então o que que ela faz? Ela densifica algumas moléculazinhas para se depositarem, que a gente chama do fundo da alma, né? Então na água, né, no mangue, né, do nosso desenvolvimento espiritual. E ali essas energias então elas vão decantando, decantando até que essas energias fiquem mais puras, né, sutilizadas e aí voltam a se movimentar. Ela ajuda bastante a trazer paciência, porque ela dá uma pausada nas energias. Então, ao utilizar a guia de Nanã, você vai estar fazendo justamente esse papel, vai estar trazendo justamente esse papel. Né? Então, as suas energias passam a ser decantadoras. Decantadoras. Depois a gente tem de Iemanjá. A guia de Iemanjá, tem aqui, é o azul clarinho. Em alguns lugares usam o prateado, o furtacor. Né? Na nossa casa a gente usa o azul claro. Quanto mais clarinho, melhor. Né? Pode ser um azul bebê, um azul pastel. E ela vai trazer energização. Então ela energiza muito. Né? O azul vai estar ali representando a água. Né? E essa água, que é a totalidade da água, né? Iemanjá é a mãe aquática, que é uma geradora da vida. Então ela gera energia o tempo todo. Então ao colocarmos a guia dela, nós vamos estar gerando e gerando cada vez mais energias de todas elas. Tá? Todas as vibrações, de todos os orixás, de todos os nossos campos e por aí vai. E aí por fim a gente tem de Omulu. E aí Omulu, a cor dele, né, seria representativa, padrão, é o roxo. Né, até interessante porque ele é o senhor da morte. E para muitas filosofias o roxo é uma cor fúnebre, até mesmo na Igreja Católica. Né? Então, quando o Papa utiliza lá das vestes roxas, significa que estamos relacionados à questão de morte, ou a morte de Cristo, né? Ou realmente um ritual ali de morte, um ritual fúnebre. E então essa seria a representação máxima de Omulu, seria a cor roxa. Mas, como eu falei que na nossa casa a gente joga essas cores todas para Nanã, qual que a gente utiliza para Omulu? O branco, o preto e vermelho juntos. Tá? Então quando a gente tem aqui essa guia de branco, vermelho e preto juntos, ela traz aí a representação de Omulu. E que é o senhor que finaliza os processos, né? Então que encerra os ciclos. Né? Então, que desfaz qualquer energia, que desfaz qualquer magia, que está no desfecho de qualquer coisa, de qualquer ação, de qualquer atitude, por isso representando aí a morte, que é um fechamento maior de ciclo, justamente a nossa morte.
E algumas pessoas falam, por que o branco, preto e vermelho? Tem coisas interessantes aí. A gente tinha, que é uma representação próxima, né, então de Obaluaê, lembra que era branco e preto, que é a questão das passagens, né? Eu tenho até duas aqui. E aí o branco, preto e vermelho, aqui, estamos perdendo aqui. O branco, preto e vermelho, ele representa, então, tanto essas passagens todas, a movimentação dos ciclos e também significando aí começo, meio e fim, né? Então traz justamente essa questão, porque assim, o começo, a gente só encontra o meio quando finaliza ali o começo. Então, acaba o começo, chegou no meio. Acaba o meio, chegou no fim, chegou no fim, chegou no final do ciclo completo. Tá? Então, tem como a gente fazer algumas associações, né? Algumas teorias e tal. Muita gente faz associação também à questão dos Exus, da grande limpeza. Em muitas casas, na nossa casa, a guia de Exu ela é representada pelo preto e vermelho. Para a pombagira, a gente pode colocar um dourado aqui. E aí seria a mesma cor. Então, preto, vermelho e dourado seria a pombagira, preto e vermelho seria Exu. Em algumas casas, o vermelho e dourado é para a pombagira e o preto total é para Exu. Então, na nossa casa, na nossa tradição, o preto e vermelho representam Exu. Preto, vermelho com dourado representa pombagira. Tanto pombagira trabalho quanto orixá, que eu ainda vou fazer uma aula especial só para falar sobre orixá Exu e orixá pombagira. E aí muita gente associa o Mulu, que é branco, preto e vermelho, a uma firmeza que a gente usa para sustentar os trabalhos de esquerda, que é um triângulo que a gente utiliza uma vela branca, uma vela preta e uma vela vermelha, representando que a energia que vem do alto se divide entre Exu e Pombagira e elas finalizam ali todo o trabalho. Então a energia vem do alto e ela é sustentada, né? Então ela vem ali do alto, né? E ela é sustentada por Exu e por Pombagira, finalizando todos os processos. Então o Mulu representaria justamente isso. A grande limpeza é a morte e finalização de determinados ciclos, de determinadas ações. Então aí, talvez por isso também sejam essas cores utilizadas aí para o nosso pai Omulu. Então, ao utilizarmos a guia de Omulu, né, nós vamos morrer? Não, lógico que não. Mas nós vamos potencializar finalizações de ciclos, limpezas profundas, né, vamos afastar espíritos negativados, vamos romper, né, então vínculos com espíritos negativos, zombeteiros e tudo mais. Lógico que só utilizar-se da guia não significa nada. Ao colocar uma guia no pescoço, você tem que ter entendimento sobre essa ferramenta e fé. Né? Porque a fé é o que move tudo. Porque o que é a fé? Fé é acreditar. Quando você acredita, a sua mente automaticamente já movimenta aquela energia que ela tem que movimentar. Então, se não tem fé, não adianta você usar 1.500 guias, não adianta. Porque nós, médiuns, principalmente, utilizamos, né, das guias durante os trabalhos. Nós não somos perfeitos e os nossos campos também não estão equilibrados o tempo todo. É uma maneira rápida de nós reequilibrarmos os nossos campos. Então, quando a gente está ali trabalhando na Umbanda, quando nós estamos em atendimento, toda a energia que nos falta vai ser suprida pela guia. Porque a guia vai irradiar a energia, né, porque ela é abençoada, né, ela é oferecida para um orixá, e então automaticamente esse orixá já potencializa, né, essa movimentação. E tem também a questão até da cor. Né? Então a cor que irradia, que reflete, vai trazer também aí um equilíbrio para o nosso campo, aqui quanto médio, nosso campo pessoal, emocional, mental, energético e espiritual. Então ele potencializa as energias do médium umbandista. Tem algumas questões de confecção, não existe um número mínimo de bolinhas, de contas. Na Umbanda, a gente faz guias compridas que vão até a altura do umbigo. Por que até a altura do umbigo? Interessante seria que nós conseguíssemos circular os nossos 7 chakras principais, que são os nossos órgãos espirituais. Né? Então isso potencializaria aí toda uma movimentação energética. Só que também guias muito compridas, elas se tornam empecilhos durante a dinâmica da gira. Então atrapalharia um pouquinho aí a dinâmica da gira, então por isso na altura do umbigo. E até por elas serem compridas, que em algumas casas eles utilizam um pano aqui na altura da cintura,
onde eles colocam todas as guias para dentro e essas guias elas ficam presas, né? Então ali na altura do umbigo, que é na hora dos movimentos, dos giros, das danças, né? Da incorporação, da manifestação, ninguém fica batendo em ninguém com as guias, que isso é realmente bem perigoso se você parar para pensar. Imagina um monte de médiuns ali um do lado do outro, começa uma super manifestações, né? E aí realmente um pode machucar o outro. Então, para evitar acidentes, né? Então, evitando aí alguns acidentes, a gente não utilizaria essas guias tão grandes. Por fim, tem o fio, né, que é utilizado, que é o fio de algodão, né? Não o fio de silicone. O fio de silicone é muito ruim, porque as entidades vão limpar essas guias, esses colares. E ao fazerem esse movimento, se é de silicone, né, acaba esticando, voltando e emaranhando demais. Então, o ideal é que sejam confeccionadas com fio de algodão ou fio de nylon. E aí, lógico que é interessante você passar por uma entidade, a partir do momento que você dá na mão de uma entidade, aquilo passa de ser profano e passa a ser sagrado, passa a ser religioso. Outra questão é, e se estourar essa guia? Se essa guia estoura, o importante é você tentar juntar o máximo possível de bolinhas, deixa elas de molho de 3 a 7 dias em água com sal grosso e depois refaz. Tá? Não tem grandes segredos para isso. Muita gente também acha que quando ela estoura é porque alguma energia muito negativa estava ali, então precisa jogar fora. Se você, no seu entendimento, você tem que se desfazer, se desfaça. E aí pode jogar no lixo mesmo, não precisa colocar no pé de uma árvore, não precisa colocar no meio do mato, a não ser que seja um lugar específico para isso. Ou seja, um dos santuários de Umbanda, você vai lá, que já são feitos para isso, e você deixa lá no pé de alguma árvore, no pé de algum orixá, de alguma estátua e tudo mais, tá? Outra coisa que é importante é a questão do nó, né? Normalmente as guias elas têm uma bolinha que seja diferente, que no candomblé eles chamam de firma. Que esse daqui seria uma firma, tá? A gente tem essa firma que é onde fica o nó. E não precisa propriamente ser a firma, mas é interessante que coloque uma bolinha diferente para você saber aonde que fica o nó da sua guia. Ó, deixa eu ver se consigo mostrar isso daqui, ó. Tá vendo? É uma bolinha diferente. E aí fica o nó. Porque o nó fica para trás. No nó, porque a energia vai correr pela guia, pelo colar inteiro. E as energias negativas, lembra que eu falei que ela é para-raio ou emanadora de energia? Quando ela funciona como para-raio, as energias negativas referentes, né, à cor e à movimentação da guia vai ficar presa no nó. Então essas energias negativas, nocivas, vão se prendendo aí no nó. E é interessante que a gente deixe sempre os nós aqui, né, para trás aqui do nosso pescoço, porque aqui automaticamente é uma região onde a gente acumula os nossos lixos energéticos. E aí quando é feita uma limpeza, um processo de descarrego, de descarga, se as guias estiverem com os nós todos aqui para trás, elas também já são limpas. E não há aquela questão de você não saber aonde que é o fechamento do nó, porque isso é até físico, né? Imagina, a energia está correndo ali no fio que não tem nó. Então ela corre bonitinha, bonitinha, bonitinha. Só que todas as guias precisam ter um nó para a gente fazer o fechamento. Nesse fechamento há um acúmulo de energia, então ali é onde fica mais densificada as energias dessa guia. Por isso que é importante deixar o nozinho para trás, tá? Acho que eu falei tudo sobre guias, tanto quanto a entidades, quanto as guias colares. Se houver qualquer dúvida, mandem aí nos comentários ou mandem no grupo do WhatsApp, que assim que possível eu os responderei, tá bom? Ficando por aqui nesse vídeo, voltamos para uma próxima aula.